Olá, gente amada e querida de Deus. Sejam muito bem-vindos a este nosso encontro com Deus, meditando a palavra. O tema: Zaqueu, desce depressa, porque hoje vou me hospedar em sua casa. O texto bíblico, Evangelho segundo Lucas, capítulo 19, versículos de 1 ao 10. E tendo Jesus entrado em Jericó, eis que havia ali um homem chamado Zaqueu, que era o chefe dos publicanos daquele lugar e era muito rico. Ao ouvir que era Jesus quem passava, Zaqueu correu pela rua e subiu num sicômoro, porque era muito pequeno e não podia ver Jesus passando. Quando Jesus chegou debaixo da árvore, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje vou me hospedar em sua casa. Zaqueu desceu apressado e muito alegre e recebeu o Senhor em sua casa. Havia ali alguns fariseus que criticaram, dizendo que Jesus foi hospedar-se em casa de um grande pecador público. Entretanto, Zaqueu disse a Jesus: Senhor, darei a metade dos meus bens aos pobres e restituirei quadruplicado a quem possivelmente defraudei. Ouvindo isto, Jesus disse: Hoje a salvação veio a esta casa, pois este também é um filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Dentro do nosso objetivo de refletir sobre a fé, como o fundamento que está na base dos milagres realizados por Jesus, hoje refletiremos sobre o fato da conversão do grande pecador Zaqueu. Antes de falarmos deste acontecimento, permitam-me lembrar que Jesus realizou e realiza sempre dois tipos de milagres. O milagre no sentido físico, como, por exemplo, a cura de leprosos, a cura de cegos, a cura de alguém paralítico, a cura da mulher com hemorragia de 12 anos, a ressurreição de mortos e muitos outros milagres físicos que Jesus fez. E também aquilo que chamamos de milagres espirituais, como, por exemplo, quando perdoou os pecados da pecadora arrependida, dizendo-lhe: Vai e não tornes a pecar. E também quando perdoou o ladrão arrependido na cruz, que lhe pediu misericórdia e clemência, e Jesus disse-lhe: Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O evangelho que acabamos de ouvir nos coloca diante de mais um milagre espiritual realizado por Jesus, que é a conversão e o perdão concedido a Zaqueu, que ficou muito rico roubando dos outros. Prevalecendo-se de sua condição de funcionário público, coletor de impostos. Gostaria de chamar sua atenção para alguns pontos deste evangelho. O encontro verdadeiro com Jesus transforma e modifica a vida de qualquer pessoa. Zaqueu era um funcionário público, coletor de impostos dos judeus para os opressores romanos, e por causa disso era odiado por todos como um traidor da pátria. Além disso, Zaqueu usava o seu cargo público para cobrar a mais dos outros e enriquecer-se. Assim vivia Zaqueu. Mas ele tinha ouvido falar de Jesus, o que ele pregava e fazia, mas nunca tinha visto Jesus de perto. Agora Jesus estava ali, passando nas ruas de Jericó, a cidade onde Zaqueu morava. Isto criou nele uma vontade enorme de ver Jesus. Ele sentiu vontade sincera de ver Jesus e não foi uma simples curiosidade. Foi desejo sincero mesmo. Por isso, mesmo sendo um homem público, muito conhecido de todos na cidade, Zaqueu agiu feito criança e, sem se importar com os comentários maliciosos, começou a correr pelo meio da rua até uma árvore, na qual subiu para ver Jesus que passaria ali. Ele fez este esforço de correr e subir numa árvore para ver Jesus, porque era um homem pequeno e havia uma multidão em volta de Jesus que o atrapalhava a ver. Para nós hoje, distantes 2000 anos deste acontecimento, todo o esforço de Zaqueu para ver Jesus tem um significado.
A fé é uma coisa prática, que demanda esforço, trabalho e fadiga. A fé não é teoria, mas é prática de vida. Como ensina a palavra, a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Conforme a carta de Tiago, capítulo 2, versículo 17. Zaqueu fez isto, correu e subiu numa árvore, no meio da rua, certamente servindo-se de chacota para algumas pessoas. Vendo isto, Jesus recompensou o esforço de Zaqueu, e ao chegar debaixo da árvore onde ele tinha subido, o Senhor olhou para cima e disse: Zaqueu, desce daí, porque hoje vou me hospedar em sua casa. Dá para imaginar a cara de espanto e de surpresa de Zaqueu ao ouvir Jesus dizer isto? Feliz e muito contente, Zaqueu desceu da árvore e recebeu Jesus em sua casa. Isto desencadeou muitas críticas dos fariseus, pessoas que se julgavam exemplares e perfeitas, acima do bem e do mal. Evidentemente que, como o próprio Jesus disse certa vez a respeito deles, vós sois como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas cheios de podridão por dentro. Assim eram os fariseus, hipócritas que pensavam poder enganar a Deus. Chegando à casa de Zaqueu, este diz a Jesus: Senhor, eu darei a metade dos meus bens aos pobres e restituirei 4 vezes mais a quem possivelmente defraudei. Eis aí um compromisso sincero de fé, feito por um homem que ficou rico enganando e defraudando os outros. Zaqueu, arrependido, firmou um compromisso prático de devolver o que havia tirado dos outros, porque a fé, quando verdadeira, leva a uma prática de vida e não é um discurso teórico. Vendo isto, a resposta de Jesus foi clara e direta. Hoje a salvação veio a esta casa. E concluiu dizendo que a finalidade dele ter vindo ao mundo estava sendo cumprida ali. E disse Jesus: O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Algumas perguntas que hoje, 2000 anos distantes do acontecimento real da conversão de Zaqueu, nós podemos fazer. O que Zaqueu e eu temos em comum? O que Jesus é para mim? Como eu vivo a minha fé? Na prática da vida ou somente na teoria? As orações que eu faço nascem de um coração sincero e aberto para Jesus ou não passam de fórmulas repetidas 100 de vezes? Hoje a salvação veio a esta casa, disse Jesus. É isto que o Senhor quer fazer comigo, com você e com todos. Deixemos Jesus entrar em nossa vida, em nossa casa. Deixemos Jesus entrar e realizar a sua obra na sociedade humana. Até amanhã, se Deus quiser. Paulo Jorge Lúcio, padre casado.